Olá, estamos em mais um encontro virtual para falarmos, com base no nosso Consolador prometido, a nossa querida doutrina espírita, de um tema bastante falado, bastante comentado, e vamos tentar, por meio desses estudos, do nosso encontro de hoje, aprofundar mais os ensinamentos de Jesus por meio dos seus discípulos e apóstolos, trazido pelos evangelistas, né? Aqui a passagem de hoje é: o amor cobre a multidão dos pecados. Bastante recitada esse ditado, que está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. É Pedro que lança esse dito, fazendo uma reflexão da vida de Jesus. Tanto é que o título, que está na Bíblia Sagrada Online, é uma versão gratuita da Bíblia pela Nova Versão Internacional, um grupo de cristãos que criaram o site e disponibilizam a Bíblia online, está intitulado Vivendo para Deus. Pedro então vai descrever assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Pedro vai mais adiante e diz: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E agora, no capítulo 4, então, dessa primeira epístola de Pedro, ele adentra no dito, no famoso dito da multidão dos pecados, dizendo assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro nos coloca, então, uma condição, uma condicionante para podermos perdoar os pecados. Nós temos que ter amor. Essa é a condicionante. Tendo amor para perdoar os pecados, esses são muitíssimos. Esse amor alcança muitos pecados. Nós sabemos também que, claro, o amor praticado em várias situações da vida terá as suas condicionantes também para alcançar os pecados. É interessante que o amor é consciente. Não seria, então, aquele amor comprado, aquele amor calculado. Seria, então, um amor incondicional. Incondicional, que quer dizer não tem preço, não tem limites. E aí nos espelhamos a figura de Jesus. A doutrina espírita vai nos fazer uma reflexão, que eu digo até muito profunda, numa das questões do Livro dos Espíritos. É para aprofundarmos o dito de Pedro. É para entendermos o que Pedro quis nos ensinar, nos dizer como esse amor cobre essa multidão, então, das nossas falhas. A questão 764 vai bater, assim, numa situação que talvez seja mal interpretada por muitos. Essa questão 764 do Livro dos Espíritos vai falar sobre a lei de Talião. Talião, essa lei que surge
há muitos anos, antes até de Moisés, tem notícia de 1.700 anos, ela já nos ditos dos faraós egípcios, que é o dente por dente, olho por olho. E muitas interpretações no sentido de que essa lei seria perversa, ela seria selvagem. Mas na época, e essa regulagem, então, milenar pela lei de Talião, que não seria uma pessoa, então, né? Quer dizer, tal e qual, na mesma proporção, na mesma medida, é que nós vamos entender pela questão 764 o alcance dela. Kardec vai colocar para os espíritos uma situação dita por Jesus. Kardec vai dizer assim: disse Jesus, quem matou pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talhão e, assim, a morte dada ao assassino não é uma aplicação dessa pena? Olha que pergunta bastante profunda no tema do perdão, do tema do amor que nós estamos analisando. Kardec diz, Jesus colocou, né? Quem matou com a espada, pela espada perecerá. E Kardec coloca, então, não consagra a pena de talhão? Os espíritos vão explicar. Tomem cuidado. É o alerta que eles fazem na resposta. Tomem cuidado. Vocês têm se enganado muito a respeito dessas palavras, como acerca de outras. As nossas interpretações, a espiritualidade nos chamando a atenção para, digamos, o pé da letra. O que a gente, acha, nossos achismos. Cuidado, tomem cuidado. A espiritualidade já alerta. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos sofrem essa pena a cada instante, pois que são punidos naquilo em que têm um pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este sentido das palavras de Jesus que lhe disse também. Olha o alerta mais ainda agora para prestarmos atenção na profundidade do ensinamento. Este é o sentido das palavras de Jesus que lhe disse também. Então faz uma ligação. Sim, pena de talhão, Deus é quem aplica, mas nas seguintes condições. Este é o sentido das palavras de Jesus, porque Kardec faz a pergunta sobre a espada, sobre o dito de Jesus. A espada ferindo também perecerá, na mesma condicionante. Perdoem os seus inimigos. E lhes ensinou a pedir a Deus que lhe perdoe as ofensas, como tenham perdoado, isto é, na mesma proporção em que perdoaram. Compreenderam bem isso? Aí então os espíritos nos respondem, fazendo do ensinamento do Cristo a resposta completa do entendimento da pena de talhão. Tal e qual, mas não nas nossas medidas, não nos nossos entendimentos. É tal e qual as leis de Deus, que foram nos ensinadas, trazidas por Jesus. Aí nós começamos, então, a adentrar no coração, no âmago da questão da multidão dos pecados. Como que nós podemos aplacar isso por meio do amor? Tem as leis divinas,
não pelo nosso pensamento. O raciocínio também é muito interessante. Depois, no livro Consolador, a questão 272 também vai trazer a pena de talhão e fazer uma explanação. É que nós temos que nos desprender para entender a profundidade da questão que os espíritos explicam das nossas vivências até o momento. Temos que nos alçar às palavras da espiritualidade quando se refere aos ensinamentos de Jesus. Essa que é a condição, a proporção dessa pena. Esse é o alerta, então, da questão 764. Muito bem. Jesus, esse nosso caminho, esse nosso modelo, a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Ele que nos serve de caminho e modelo. Aos 12 anos, e Lucas vai descrever isso no capítulo 2, versículo 41 e diante, Jesus vai preconizar uma cena bastante, além de talvez curiosa, bastante também profunda nos ensinamentos. Até porque essa cena, ela se desenrola numa Páscoa, aonde saiu a família de Jesus de Nazaré, indo até Jerusalém, passar os festejos da Páscoa. Imaginemos a caravana de Nazaré, enorme, muitas pessoas. Jesus vai ficar lá. Termina os festejos, José e Maria voltam para Nazaré, estão voltando, mas Jesus ficou em Jerusalém. Lucas vai descrever que passa um dia, eles se dão contas, procurando nas pessoas de Nazaré onde é que estaria Jesus. Não o encontram. Então, os pais vão até Jerusalém. Eles retornam a Jerusalém. Decorrido 3 dias, eles o encontram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. Ao vê-lo, surpreenderam-se, e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procuramos. Jesus responde: Por que me procuram? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? Lucas descreve ainda, no capítulo 2, versículo 50. Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Então, descendo com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus progredia em sabedoria, em estatura e em graça, junto a Deus e aos homens. Aos 12 anos, Jesus vai deixar, então, essa passagem registrada por Lucas da sua figura angélica, da sua figura maior para conosco aqui na Terra. Os pais vão ficar preocupados. Jesus vai fazer esse esclarecimento, né? Ele vai dizer que eu preciso estar nas coisas de meu Pai. A gente pode imaginar assim, ele voltou ao templo, as coisas seriam materiais, seria o lugar. Mas Jesus é mais profundo, né? Maria, depois José vão perceber o crescimento
do menino que vai cada vez mais incorporar a figura do missionário. Essa passagem, então, Jesus marca. Por que que ele está aí? Ele deixa os mestres impressionados, né? Eles ficam impressionados com aquela criança de 12 anos que perguntava e compreendia tudo. Bom, temos então o caminho, né? Estamos aqui com ele, Jesus. Por isso vamos analisar uma passagem de Mateus. E que passagem é essa de Mateus? Capítulo 6, versículo 1. É a passagem que Haroldo Dutra Dias vai intitular no livro O Novo Testamento, nessa passagem de Mateus 6, como 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Vamos nos lembrar que a gente analisou a questão 764 dentro desse tema, que é a lei de Talião, tal e qual. Foi dito pelos Espíritos que é Deus que a aplica. Então está nas leis divinas a lei tal e qual. Assim como são as nossas ações, nós inevitavelmente teremos que resgatar, teremos que colher aquilo que plantamos. Será que ela está contida, como em outras passagens, essa lei? E aqui nesse capítulo de Mateus, que também está registrado em Lucas 11, né, capítulo 1 até o 13, também a passagem do Pai Nosso. É Lucas e Mateus que registram a oração. Jesus vai ser indagado por um dos discípulos. Mateus vai registrar mais, Jesus está dizendo que não deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas vielas, para serem louvados pelos homens. Jesus está ensinando, dizendo como que é a nossa interação, como que é deve ser a nossa vivência com as coisas maiores. Quando nos recolhemos em oração, Jesus é claríssimo. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Que ensinamento, né? Poucas palavras e Jesus adentra mesmo o nosso psiquismo. O nosso psiquismo ainda bastante infantil, quando nas nossas tendências mais arraigadas, mais materialistas, né? Arraigadas a um egoísmo, nós fazemos certas barganhas com Deus, né? Eu dou isso para alguém, quero tal benefício. Embora nós não demonstrando isso, dentro de nós, por várias vezes ainda o fizemos. Claro, com exceção dos seres evoluídos, os missionários que cá já estiveram, alguns estão aí, limpos de coração, sem a barganha, sem a necessidade da troca. Claro, o amor incondicional no coração, carregado no coração. Jesus está dizendo que nesse momento, nos convocando a isso, Deus está junto. Ele percebe tudo isso, inclusive as nossas intenções. Jesus vai trazer, então, como fazer isso. A oração do Pai Nosso.
Os discípulos não sabiam orar. João Batista tinha a notícia que ensinava algumas orações, né? Ensina-nos a orar, vai dizer lá em Lucas, então no capítulo 11. Que pedido, né? Bacana, que pedido, assim, de coração. O discípulo foi sincero. Os evangelistas não registram quem foi, né? Mas esse discípulo diz para Jesus. Jesus está dizendo como fazer. Ele está perguntando, ok, né? É em segredo, é recolhido. Jesus já tinha falado também de perdoar os inimigos. O discípulo agora, o que eu digo? Né? Eu me recolho, mas o que eu falo? Eu e Deus, como que eu faço isso? E aí então Jesus vai dizer assim: orai, portanto, assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus continua depois da oração. Pois se perdoardes aos homens e as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. E Jesus, então, dá a fórmula inicial de como nós oramos, devemos pedir a Deus Pai para nos melhorarmos e dá a proporcionalidade. Dentro da oração do Pai Nosso, que nós nos ligamos ao Criador em segredo, lá dentro do nosso íntimo, nos momentos, né, que mais necessitamos, geralmente, pedimos mais do que ainda agradecemos. Jesus diz, perdoa as nossas dívidas. Jesus usa a expressão toda na primeira pessoa, né? Olha como é para orar. Nós não estamos pedindo pelo outro, não estamos falando de uma terceira pessoa, né? Estamos falando de nós. Jesus usa o verbo, inclusive, tudo na primeira pessoa. Eu. Perdoa nossas dívidas. Né? Bom, essa proporcionalidade, então, dentro do nosso tema, que o amor cobre uma multidão de pecados, é primordial. De nós nos perguntarmos, então, como eu estarei perdoando os meus irmãos? Como que eu estou fazendo isso? Seria dessa maneira trombeteada, que nem Jesus chamou a atenção? Seria dessa maneira hipócrita, de dizer uma coisa e fazer outra? O chamamento de Jesus é bastante claro nesse sentido. Tem uma regra, uma lei, né, que é essa lei tal e qual das nossas ações, das nossas plantas, e teremos as nossas colheitas, que Jesus vai dizer que é a mesma proporção que eu estou fazendo com o próximo. Bom, cada um de nós, talvez agora, procurando dentro de si essa proporção que nós fazemos em palavras, por meio do Pai Nosso, como que faremos também nas nossas ações. Né? Numa outra passagem de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, Jesus vai adentrar na proporção. Jesus vai ser bastante didático. Ele vai
desdobrar a oração do Pai Nosso. Essa oração que vai desdobrar para nós em tantas outras. A partir, às vezes, do decorar ela, eu começo a procurar uma palavra aqui, a outra ali, que nem o pão de cada dia, esse sagrado trabalho honesto, ético, que colocamos para dentro de casa, para com os que vivem conosco, inclusive, também bastante sagrado esse ensinamento, está lá essa proporção. E como que ela é feita? Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis serei medidos. Como é que vamos fazer então o pedido de perdoar a quem nos deve, os nossos devedores, a quem nos ofendeu? É não com o julgamento. Isso não quer dizer, gente, e sabemos disso, que as interpretações ao pé da letra, claro, tem que ser as coisas em certas relatividades, né? Não podemos deixar passar as coisas erradas. Isso é muito diferente do que julgar. Porque quem julga, inevitavelmente, tem que dar uma sentença. E a sentença, ou ela é absolvendo, ou ela é condenando. Por isso é julgamento. O que Jesus nos convoca? Não julgueis, compreendeis. Fazer como com o nosso próximo? Como que é aplacar a multidão de pecados? Jesus vai um pouco mais adiante, aqui em Mateus 7. Como dirás a teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho? Então, Jesus está dando um ensinamento na mesma passagem do não julgueis. Por que você olha primeiro o outro? Jesus está dando a receita. Primeiro olharmos nós. E ele usa, então, de uma figuração bastante simples, mas profunda. Hipócrita, ele diz assim. Por que ele diz hipócrita? Porque estou eu olhando o defeito e julgando o outro e não consigo me ver como que eu sou. Aí Jesus vai e diz assim, retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Que ensinamento de Jesus! Eu não tenho um cisco no meu olho. Sendo hipócrita muitas vezes, de dizer uma coisa e fazer outra, né? Que isso que é hipocrisia. Eu não sou condizente com o que eu falo. Meus atos são diversos disso. Eu falo honestamente, né? Mas a ação, nem tanto. E aí eu carrego uma viga no olho. E pretendo tirar o cisco do olho do irmão. Jesus faz o alerta. Jesus desdobra a proporcionalidade do Pai Nosso. Como que fazemos, então, para aplacar a dívida do outro? O passo para aplacar a dívida do outro é eu dar o primeiro passo comigo mesmo. Eu me enxergar como que eu sou. O que eu estou fazendo da vida? Como que eu estou agindo? Como que eu estou agindo principalmente para com o próximo? O livro Céu e Inferno vai nos dizer também como que nós aplacamos uma falta.
é a primeira parte, está lá no capítulo 7. Kardec vai intitular assim as penas futuras, né? E vai dizer o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. No artigo 16º, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, nos nossos caminhares, a gente não conseguiu tirar a viga do nosso olho antes. Pretendemos e avançamos em muitos ciscos dos nossos irmãos, fazendo, né, aquele alarido, né, vendo o defeito do outro. Agora vamos recolher isso. O amor incondicional. O nosso Consolador prometido, a nossa doutrina, vai dizer então nesse Código Penal como que a gente aplaca cada falta. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O que será que a espiritualidade com Kardec aqui quer nos trazer com isso? Tenho uma falta. Me dei conta que fui tirar o cisco ao invés da minha viga. Cheguei a essa conclusão. Ok, errei. Isso é um arrependimento. Me arrependi. Mas arrependimento é um sentimento, é foro íntimo. Como é que eu alcanço agora, né? Como é que eu faço a anulação? Eu quero uma graça. Eu já me arrependi, eu gostaria que ninguém mais falasse nada do meu erro, eu pudesse tocar a vida adiante. Mas daí nós voltamos na questão 764. Tal e qual, como Deus, a exemplo que Jesus nos trouxe. Aí nós temos que lançar a mão do trabalho. De alguma forma estaremos expiando. Não na mesma proporção. Não naquela proporção antiga, que era dente por dente e olho por olho. Né? Fiz tal coisa, eu vou pagar na mesma medida. Não. É na medida de Jesus. O nosso arrependimento sincero, a consciência de estarmos passando a expiação e aí sim a reparação. É o trabalho, é lançar mão da ajuda. Será que é sempre assim, vendo o outro lançando essa ajuda sempre para com o outro? O que será que nós poderíamos fazer antes? Como que nós poderíamos resgatar isso? Aí eu trouxe um exemplo, meus queridos irmãos, para a gente, digamos, raciocinar, figurar o quanto Jesus é importante na nossa vida. Nesse livro, José Carlos de Luca, o médico Jesus, ele vai descrever aqui num capítulo, né, que chama Capítulo Segredo da Saúde desse livro, que é aquela passagem que Jesus ressuscita Lázaro. Está lá em João, né, no capítulo 11, versículo 1 a 45. Vai contar a história do amigo Lázaro, Marta e Maria preocupados, e Jesus vai fazer essa
essa grande cura, né, de Lázaro. Lázaro sai fora do túmulo. Mas tem uma passagem antes que José Carlos de Luca descreve, que é muito bonita, amorosa. Uma percepção do ato de Jesus. Jesus chega à frente do túmulo, sabemos nós, pelos relatos do Evangelho, que o túmulo era coberto, né, por uma grande pedra, e que Jesus vai dar uma ordem. Jesus vai fazer um convite, na verdade. Ele chega, as pessoas estão esperando, Jesus diz assim: retirem a pedra. Podemos ficar pensando, por que Jesus não retirou ele a pedra? Por que Jesus usa o plural, retire? Jesus quer uma demonstração. Jesus vai deixar um ensinamento com isso. Remover a pedra do sepulcro. Quando remove a pedra do sepulcro, com ajuda, nós dando as mãos, ajudando cada um de nós a removermos as nossas pedras dos nossos sepulcros, o que a gente enterrou, Jesus entra. Jesus atinge o nosso coração. Que ensinamento bonito. Para nós, então, quem sabe, não estarmos sempre enxergando o cisco do olho do outro, nós devemos remover a pedra do nosso sepulcro e deixar que Jesus entre no nosso coração, passando por cada falta nossa. Nós, com o ditado de Pedro, nessa epístola 1, capítulo 4, versículo 8, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós revisarmos, nos olharmos o que nós podemos fazer de melhora nesse ser espiritual que somos, removendo essas nossas pedras dos nossos sepulcros, deixando Jesus atingirmos o nosso coração. Com o ensinamento da doutrina, reparando cada falta pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Atingimos, quem sabe, em muitos momentos ainda dessa vida, o amor incondicional, nem que embora seja parcial em muitas situações, atingiremos sim, para com os outros principalmente, se carregarmos Jesus e seus exemplos no nosso coração. O tema é palpitante, o tempo, né, não vai esgotar essa matéria, mas quem sabe nós raciocinando, olhando para esses ensinamentos de Jesus, desdobrando o ensinamento da oração em segredo, a oração do Pai Nosso, em todos os outros momentos, podemos carregar aquela proporcionalidade do perdão, então, para com os outros. Encerrando, meus irmãos, eu trouxe uma mensagem para nós nos inserirmos nesse tema. É uma mensagem que não tem autor, algumas mensagens dizem que é de Chico Xavier, mas na verdade não tem ainda identificação de que foi ele, né? E anda aí pelas redes sociais que chama Caixinha de Remédios. Ela vai dizer assim essa mensagem, nós nos colocando junto nesse contexto de melhora desse mundo, ainda mais nesse momento de crise, esse momento de isolamento social, onde devemos dar o nosso abraço, que seja virtual pelas lembranças dos outros, aqueles que precisam. Caixinha de remédios. Muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra,
um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Encerrando com essa mensagem, deixando um abraço no coração de todos até a próxima oportunidade. Sejamos essa caixinha de remédio dentro da Epístola de Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Até a próxima.